E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula hoje. Antes de nós iniciarmos a videoaula, entra no link da descrição, procure a aula lá para você baixar o mapa mental e assim acompanhar enquanto eu for explicando, tudo bem? Vamos começar falando sobre hoje a crise do sistema feudal. E para falarmos sobre a crise do sistema feudal, devemos iniciar pelo primeiro dos três motivos que gerou ela, ou seja, a fome. Por volta do século XIII, meados do século XIII, houve na Europa uma grande crise climática, muito frio e muita chuva. Sabendo que a Europa ela vivia basicamente, economicamente, através da produção agrícola, em uma condição climática de muito frio e muita chuva, eu não consigo produzir alimentos, certo? Sem contar que dentro daquela situação, daquele cenário, a Europa já tinha muitas pessoas, então era pouca comida para muita gente. Essas pessoas que acabavam ficando com fome, quando não morriam por conta do frio e da fome, elas começaram a cometer crimes para saciar então a fome que elas sentiam. Isso daí acabou gerando a morte de cerca de 10 a 25% da população. Tanto a fome como a criminalidade, elas foram os grandes motivadores da morte dessa população. Outro motivo também para a crise do sistema feudal, nós temos a doença que assolou a Europa ali durante o século XIV, que foi a famosa peste negra. Quando os europeus foram para o Oriente Médio lutar as cruzadas, tanto a igreja quanto os nobres quanto a burguesia, eles trouxeram consigo, na volta, eles trouxeram dentro dos navios ratos, e esses ratos possuíam pulgas. A pulga desse rato, hoje nós sabemos que ela era transmissora de uma doença chamada de peste negra, ou intitulada de peste negra. A picada da pulga do rato gerava então ou transmitia essa doença à população. Agora imagina, nos navios todo mundo aglomerado. Então, além da pulga do rato que picava as pessoas e causava doença, havia também o contato físico. Então, nós podemos dizer que essa peste negra era transmitida tanto pela picada do rato, a famosa peste bubônica, e também pela, pelo contato físico entre as pessoas, contato físico ou pelo ar, mesmo ar. Então, tanto nos navios quanto na Europa, eram casas muito próximas, as pessoas elas ficavam muito próximas uma da outra. Então acabou contagiando boa parte da população, sendo essa doença uma morte instantânea. Então durava um mês, 3 semanas, 2 semanas, a pessoa que fora contaminada, ela já acabava falecendo. Essa peste negra, naquela época, acabou matando um terço da população europeia. Se popularizou na Europa muitas pessoas que usavam máscaras como se fossem abutres. E esses daí eram os famosos médicos da peste, que eles iam até as pessoas que estavam doentes usando essas máscaras para que eles não fossem contaminados. Então muitas vezes vocês veem em jogos, por exemplo Free Fire, Fortnite, que você tem justamente essa máscara da peste que simbolizava lá atrás pessoas que não estavam contaminadas que iam ajudar as próximas. Tudo bem? Outro e o terceiro motivo vão ser as guerras que acontecerão dentro da Europa naquele contexto. Nós teremos duas divisões de guerras, uma de guerras entre países e outra de revoltas camponesas. Vamos começar pela guerra principal daquela época, foi a Guerra dos 100 Anos. Mas calma aí, professor, se a gente fizer a conta aí, não dá 100 anos. Não, são 116 anos, mas nós chamamos pelo período centenário de Guerra dos 100 Anos. O que acontece? Não é uma guerra que vai durar 100 anos toda hora batalhando um contra o outro, mas são ser períodos ou pequenas guerras entre esses dois países que durou na verdade esse período centenário. Mas calma aí, quem são esses países? França de um lado, Inglaterra do outro. Quais são os motivos? No caso ali, o rei francês faleceu e o sucessor ao reinado da França era o rei inglês. Só que o povo francês não queria que o rei inglês tomasse conta ou dominasse a França também. Então, esse era o primeiro motivo. O outro era os dois países queriam controlar a região de Flandres. Lembra que nós dissemos agora há pouco que houve uma crise climática, muito frio e muita chuva? Quando há uma crise climática, as pessoas morriam de frio. Para elas não morrerem de frio, elas precisavam usar roupas, cobertores. E essa região de Flandres ela era muito rica na produção de algodão. Então, dominar a região de Flandres significaria que, se houvesse uma nova crise climática, a população dos países não morreria em grande quantidade. A guerra inicia em 1337, quando a Inglaterra ela invade a França e começa então, a partir daí, iniciar algumas vitórias militares contra a França.
Esse cenário só vai mudar a partir de 1429, quando a França, liderada por uma mulher, Joana d'Arc, começa a vencer através do cerco de Orleans. Eles cercam a cidade e começam agora a contrariar as expectativas de que a Inglaterra venceria facilmente a guerra. Eles cercam a cidade, impedem a entrada de suprimentos à cidade de Orleans e então atacam a cidade de Orleans, que ficava na França, mas que estava sob o domínio da Inglaterra. Joana d'Arc, uma mulher que iniciou as vitórias para a França durante a Guerra dos 100 Anos, mas posteriormente foi julgada como uma bruxa, porque na época, a cultura machista da época dizia que as mulheres elas não tinham essa força para lutar contra os homens. O final da guerra ela acontecerá somente em 1453, quando de vez os franceses vão expulsar a Inglaterra do seu território. Quais serão as consequências para essa guerra? Primeiro, o fortalecimento do poder real. O que seria isso? Para eu iniciar uma guerra ou para eu participar de uma guerra, é necessário eu ter um poder centralizado, ter um governante, um comandante. Naquela época, lembra dos senhores feudais? Eles não permitiam que existisse um governante tão forte. Agora, através da Guerra dos 100 Anos, tanto na Inglaterra quanto na França, esse rei ele vai se fortalecer para então usar os seus soldados para lutar na guerra, certo? Então, o primeiro momento é o fortalecimento do poder real. O outro é o sentimento de nação nos habitantes desses países. Então, os franceses começaram a se unir cada vez mais em torno dessa guerra, da mesma forma os ingleses. Então, além do fortalecimento do poder real, temos o crescimento do sentimento nacionalista, do sentimento de pertencer a uma nação a esses dois países. Eu disse lá atrás que as guerras eram divididas em duas partes, a Guerra dos 100 Anos e também as revoltas camponesas. Agora é hora de falarmos sobre elas. Vamos unir então agora a fome, a peste e a guerra. Qual que vai ser a consequência disso? Completamente, certamente a diminuição da população. Qual que vai ser a consequência para os camponeses dentro desse contexto? Se a população diminuiu, aumentou o trabalho para aqueles que sobreviveram. E o clero e a nobreza começaram a explorar ainda mais esses camponeses, que então iniciaram algumas revoltas, certo? Muitas vezes eles saíam agora do campo e iam para a cidade para tentar encontrar uma vida melhor ali na cidade. Tudo bem? Para a gente finalizar então, como que vai se dar o fim desse feudalismo? Os senhores feudais eles vão perdendo cada vez mais poder, uma vez que os servos fugiam das suas terras. Os reis, muito por conta da Guerra dos 100 Anos e dessas crises, eles acabam fortalecendo o poder, porque a população esperava nesse rei que ele solucionasse os problemas. Então nós temos esses dois pontos, o enfraquecimento do senhor feudal e o fortalecimento dos reis, um poder centralizado. Tudo bem? Com as revoltas camponesas, os camponeses saíram, migraram para a cidade, então já não tem tanta valorização do campo, mas sim um ressurgimento, um renascimento da vida urbana, da vida nas cidades. Com a grande quantidade de pessoas nas cidades, quem vai acabar se favorecendo disso vai ser a própria burguesia, que agora vai ter mais pessoas para comprar suas mercadorias. Gente, espero que tenham gostado. Procurei ser o mais breve possível. Caso não tenha entendido algum pedaço, volta um pouquinho no vídeo, assiste de novo, faz anotação, puxa setinha e tudo mais. Beleza? Fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!